Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana, um encontro aqui semanal entre eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. Encontro onde nós repercutimos, falamos um pouco sobre os acontecimentos da semana. Tanguy, eu preciso começar o encontro de hoje. Eu preciso. É porque você não é uma pessoa canina, digamos assim, né? Você não é um especialista em cães. E hoje no Twitter, quem quiser conferir, vai lá, ver o Twitter do professor Tanguy Bagdadi, você celebrou que o Twitter venceu. Explica o que aconteceu, Tanguy, por favor. Direito Daniel, de resposta. Democracia é isso. O povo clamou pelo vira-lata caramelo na nota de R$200. E o Banco Central aparentemente cumpriu e botou lá um vira-lata caramelo magrelo. Sim, como está cheio por aí em qualquer cidade brasileira. Numa cidade nordestina provavelmente teria um nome de peixe, teria um nome de piaba, né? Teria um nome de baleia, alguma coisa assim. E eu achei que foi uma bela homenagem ao povo brasileiro. Eu acho que o clamor popular funcionou. Rapaz, mas não é o vira-lata caramelo, é o lobo-guará mesmo, no caso. Ah, é? Várias pessoas ficaram preocupadas e foram me explicar, não, Tanguy, isso é o lobo-guará. Eu falei assim, tá, não, porque eu achei realmente que era o vira-lata caramelo. Tá? Por um momento eu acreditei. Agora, existe um conceito econômico por trás disso tudo, uma novidade importante. Começou a circular hoje a nota de R$200, né? É bem verdade que R$200... A nota de R$200 hoje vale bem menos do que a nota de R$100 quando a nota de R$100 foi lançada em 1994. Então, existe aí uma justificativa que você diminui a quantidade de e-mails circulantes, você troca duas notas de 100 por uma de 200 ou 4 de 50 por uma de 200 e que isso poderia levar aí a uma economia de recursos públicos com a diminuição da quantidade de e-mail circulante impresso e consequentemente, poderia gerar aí uma otimização. Mas existe sempre um debate, né? Puxa, mas será que é uma nota pouco prática? Cada vez mais as pessoas estão utilizando meios digitais para efetuar os seus pagamentos no dia a dia. Enfim, existe um debate que sempre aparece, existem fatores favoráveis, existem fatores contrários. O que me parece muito importante deixar claro é que o Banco Central não está imprimindo dinheiro, ele está substituindo notas. Aliás, a substituição de notas é um trabalho praticamente permanente do Banco Central. As notas são perecíveis, elas vão envelhecendo, vão rasgando, vão ficando realmente com a utilização comprometida, e o que acaba acontecendo é que progressivamente essas notas são substituídas. Então, trocando em miúdos, a gente está falando de uma decisão do Conselho Monetário Nacional, operacionalizada pelo Banco Central e pela Casa da Moeda, que tem aí o objetivo de economizar recursos públicos com uma impressão menor ao longo do tempo de papel moeda. Por outro lado, tem problemas aí no que diz respeito à sua praticidade, questionamentos no que diz respeito a questões de pagamentos digitais, se isso efetivamente é uma medida prioritária ou importante. Mas o fato é que o Banco Central não está expandindo a quantidade de reais em circulação através dessa medida. O que eu achei curioso, Daniel, foi que, eu não sei se isso estava divulgado antes já, mas o tamanho dela era o tamanho da nota de R$20, né? Então você tem uma progressão, a nota vai aumentando, essa não, ela volta a ser menor do que as outras, né? Realmente, não sei se entendi bem a lógica. Não, o padrão não é esse. O padrão internacional é que realmente você tenha notas de tamanhos diferentes, inclusive para facilitar pessoas que sejam deficientes visuais. E se você tem notas de tamanhos diferentes, pelo tato, a pessoa consegue identificar bem qual é a nota que está nas suas próprias mãos. E realmente, você fazer uma nota de 200 no tamanho da nota de R$20 não me parece a decisão mais adequada, porque quebra exatamente um padrão brasileiro, que aliás refletia o padrão internacional, de utilizar notas maiores para cotações, para valores nominais também maiores. Beleza. Daniel, a gente deu uma aula gratuita há pouco tempo, em que a gente falou sobre a questão do TikTok e do Instagram. Aliás, queria convidar quem não assistiu ainda para assistir. Vou colocar
linkado essa aula na descrição desse episódio. E uma das coisas que a gente falou era exatamente que as redes sociais elas se tornaram um elemento geopolítico. Hoje a gente teve mais um exemplo disso pelo fato de que a Índia ela baniu 118 aplicativos chineses. Para quem não está muito inteirado sobre isso, a gente fala sobre isso na aula, mas só para dar contexto aqui, a China é um dos maiores produtores do mundo hoje de aplicativos. Então, boa parte do mundo atualmente consome aplicativos chineses. Muitas vezes você nem saber que é chinês. Então, muitos jovens brasileiros, por exemplo, vêm utilizando o TikTok, jogos, enfim, você tem uma série de aplicativos que são chineses e a Índia é um enorme consumidor de aplicativos chineses também. Recentemente, a Índia baniu 59 aplicativos chineses, entre eles o próprio TikTok. Agora, e hoje no dia de hoje, ela baniu mais aplicativos do que ela já tinha banido, né? Já tinha banido 59, baniu hoje mais 118. E aí, o discurso, Daniel, que me chamou muita atenção. O governo do Modi disse que o governo do indiano tem o Ministério dos Eletrônicos e da Tecnologia da Informação. Olha como é que é um negócio sério. Então tem um ministério somente para esse assunto. E o que esse ministério disse é que esses jogos eles são prejudiciais à soberania, integridade, defesa, segurança e ordem pública na China. Então há, de fato, crescimento dos atritos entre China e Índia. Na Índia, né? Na Índia. Então há, de fato, um crescimento das tensões entre a Índia e a China, e isso vem se materializando na questão dos aplicativos. Então, isso é só para a gente não torcer o nariz, né? Como a gente faria talvez alguns anos atrás, falar assim, mas aplicativos não faz muita diferença. A gente está falando sobre, principalmente, aplicativos que são utilizados por jovens indianos que consomem vorazmente. Entre eles, um aplicativo que eu até dei uma conferida, Daniel, existe no Brasil já, que é um aplicativo chamado PUBG, P-U-B-G. É um aplicativo de tiro, de guerra e tal, mas que tem uma série de funcionalidades, como não apenas jogos, mas também um aplicativo de encontros, transferências de dinheiro e tal, e pertence à Tencent, né, que é uma gigante da tecnologia chinesa. Então, isso, para quem se interessa por política internacional, para quem se interessa pelas eleições americanas e toda a discussão que o TikTok está gerando lá no próprio Brasil, acompanhar o que está acontecendo lá na Índia como se fosse um microcosmo do que acontece no mundo inteiro. Então, vale a pena acompanhar. Porque muitas vezes a gente acha que essa tensão que o Donald Trump está levantando em relação aos aplicativos chineses é algo exclusivo dos Estados Unidos, e não é, né? É sempre importante lembrar que esses aplicativos são, acima de tudo, uma fonte quase inesgotável de levantamento de dados, de padrões de comportamento, de padrões de consumo, de opiniões. E é nisso que a Índia está preocupada. A rivalidade entre Índia e China ela é bastante forte. A gente falou, inclusive, bastante sobre isso na segunda aula do curso do Petit Jornal sobre China, né? A aula que aconteceu ao vivo ontem. E é uma preocupação genuína, né? Uma preocupação legítima que os indianos têm, na medida em que ter acesso a dados é ter poder. Você passa a ter a capacidade de entender de forma absolutamente precisa como é que um povo se comporta, como é que um povo consome, como é que um povo pensa, quais são as opiniões políticas. E, claro, com isso você tem a possibilidade de manobrar esse povo ou mesmo de utilizar essas informações da maneira que você achar mais interessante e vantajoso. Dá para ir além, Daniel. Você falou sobre como é que um povo se comporta, mas quando a gente fala sobre o uso de aplicativos, é importante lembrar que são dados individuais, né? Então, a possibilidade, por exemplo, você conseguir fazer com que um determinado produto seja consumido, você não vai buscar isso na população inteira. Você vai fazer com que cada um dos indivíduos tenha vontade de consumir aquele produto ou votar num determinado candidato, enfim. Então, é o que é ainda mais individual, o que torna a coisa ainda mais perigosa, né? Quando você fala sobre outros países. E, aliás, Daniel, pegando exatamente esse gancho, né, da preocupação que você tem com a China, os Estados Unidos baixaram mais uma regra, né, mais uma lei, que estabelece que diplomatas chineses devem comunicar aos Estados Unidos sempre que quiserem, participar de qualquer evento no qual compareçam mais de 50 pessoas, e 2, se aproximar de qualquer universidade americana. Então, se um diplomata chinês eventualmente quiser visitar a Universidade de Yale, se quiser em Colômbia, se quiser em qualquer lugar, tem que antes comunicar aos Estados Unidos. Então, isso pode ser autorizado ou não. Isso vem numa linha que os Estados Unidos vem adotando ao longo dos últimos tempos, que é, por exemplo, de considerar que qualquer representante chinês em território americano é potencialmente um risco. Então,
A gente falou sobre isso no Petit Jornal há algum tempo atrás. Veículos de imprensa chineses, por exemplo, passaram a ser tratados nos Estados Unidos quase como se fossem embaixadas chinesas. O Instituto Confúcio, que existe no mundo inteiro também, que é a difusão da língua e da cultura chinesa, também vem sendo monitorado muito de perto pela China. Então esse é mais um passo, foi dado hoje também. Diplomatas chineses têm que, a partir de agora, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exatamente. Então tem que ser, tem que informar a Casa Branca, tem que informar ao governo norte-americano para onde que estão indo se forem se encontrar com mais de 50 pessoas. Então, mais um degrau nesse nível de tensão que a gente vem tendo entre os dois países. E isso só vale para diplomatas chineses, né? Só para diplomatas chineses, exatamente. Para nenhuma outra nacionalidade. Não, exatamente. Então, isso mostra exatamente que há uma tensão, uma preocupação bastante grande nos Estados Unidos com relação à presença chinesa. Lembra que recentemente fecharam, inclusive, o consulado chinês em Houston, dizendo que os diplomatas chineses em Houston eram um centro de coleta de informações, de espionagem e tal. É claro que tem toda uma retórica eleitoral, as eleições estão chegando, a China é um dos assuntos mais importantes nessas eleições, tanto Trump quanto Biden tentando demonstrar que serão mais duros com relação à China, então esse é mais um degrau que a gente sobe aí no nível de tensão entre os dois países. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Diga. Não, eu queria justamente puxar, acho que o próximo ponto da pauta, que é justamente falar sobre os resultados do segundo trimestre do PIB de diferentes países, que essa semana nós tivemos aí o PIB brasileiro sendo divulgado, o PIB do segundo trimestre desse ano, e claro que ele foi um desastre, 9,7% de retração no segundo trimestre, é a maior retração da história do Brasil num único trimestre. A maior retração anterior tinha sido em 2008, no quarto trimestre de 2008, no meio da crise do subprime dos Estados Unidos, tinha sido uma retração de 3,9%, mas o Brasil acabou tendo um desempenho relativamente bom em comparação com outros países, principalmente países latino-americanos. Se a gente pegar um país como o Peru teve uma retração de 27,2% do PIB no segundo trimestre de 2020. O México, 17,3%, a Colômbia, 14,9%, o Chile, 13,2%. Então, 9,7% acabou parecendo barato dentro desse contexto de terra arrasada que a gente está observando na economia mundial em geral e na economia latino-americana em particular. Agora, o destaque positivo absoluto é a China. A China, no segundo trimestre de 2020, cresceu 11,5%. Isso é o que se chama de recuperação em V, Tanguy. Quer dizer, o PIB afunda e ele se recupera imediatamente. No caso chinês, a recuperação veio assim que houve a flexibilização do isolamento por conta do controle em relação à contaminação da pandemia do coronavírus. A China, a gente até chegou a falar sobre isso numa aula gratuita sobre o coronavírus, que a perspectiva era essa, que a China ia se recuperar mais rapidamente do que os Estados Unidos, que a China ia se recuperar mais rapidamente do que a Europa, do que os emergentes em geral, e isso está se confirmando. A recuperação chinesa foi em V. A China afundou e se recuperou na mesma velocidade que afundou, o que vai levar a economia chinesa a se aproximar do PIB dos Estados Unidos ainda mais rápido, porque o PIB dos Estados Unidos não vai se recuperar na mesma velocidade. O PIB americano, só para ficar aqui registrado, no segundo trimestre de 2020 ele recuou 9,1%. Recuou menos do que o PIB brasileiro, mas ainda recuou bastante. O pessoal está nos comentários aqui falando que isso vai gerar uma série de teorias da conspiração, né? Então, se a China se recupera mais rapidamente, vai ter gente dizendo que a China causou a pandemia de propósito. Uma coisa que é importante deixar claro para todo mundo é que, pelo que a gente tem visto, né, com os dados chineses e tal, se tudo se mantiver estável, a China vai ganhar vantagem porque todo mundo vai estar consumindo, ela vai estar produzindo mais, ela vai estar vendendo mais, ela vai estar, enfim, diminuindo a sua distância econômica para os Estados Unidos. Se tiver uma crise, a China vai sofrer no primeiro momento, mas também vai se recuperar muito rapidamente. Isso acontece basicamente porque a China vem se posicionando no plano internacional, na sua economia, no seu comércio, de modo que ela consegue tirar vantagem em qualquer situação, em qualquer estrutura, seja de crise, seja de bonança, ela vai conseguir manejar para ser aquela que vai conseguir os melhores resultados. E tem duas observações que me parecem importantes também. A primeira é que a economia chinesa é muito flexível.
no que diz respeito à abertura de negócios, fechamento de negócios, contratações, dispensas, etc. Essa flexibilidade faz com que economias como a chinesa e como a americana também tem essa característica, elas costumam afundar e se recuperar muito rapidamente. A diferença entre China e Estados Unidos nesse caso foi que a China controlou rapidamente a pandemia, acabou adotando um isolamento muito rigoroso, até com lockdown, de forma muito dura, e nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos a coisa saiu do controle, a pandemia acabou sendo bem mais expandida e o impacto econômico, obviamente, também. Um outro elemento que me parece importante, Tanguy, é o relativo bom desempenho do Brasil nesse segundo trimestre tem relação com a China. As exportações brasileiras cresceram. Se você pega lá a equação do PIB brasileiro, tudo caiu. O consumo das famílias, o investimento das empresas, etc. Mas as exportações subiram. E as exportações subiram puxadas pela China. A China tem aumentado de forma muito expressiva as importações de produtos brasileiros nesse ano de 2020. Então, essa recuperação em V da economia chinesa acabou também sendo uma boa notícia para o próprio Brasil. Lembrando que a China já é há mais de 10 anos a principal parceira comercial do Brasil e não vem sendo a principal parceira comercial com uma distância pequena com relação ao segundo, que são os Estados Unidos. É muito maior, é significativamente maior em termos de parceria comercial do Brasil com a China do que do Brasil com os Estados Unidos. Daniel, eu queria trazer uma outra notícia que eu tenho certeza que você não vai acreditar, que você vai ficar pasmo, mas segundo a Alemanha, quem envenenou o Navalny, que a gente trouxe aqui nas últimas semanas, aparentemente foi mesmo a Rússia. Eu tenho certeza que você não esperava nada parecido com isso, mas aparentemente encontraram uma substância chamada Novichok, que é uma substância que foi desenvolvida pela União Soviética e que tem um hábito, assim, é um problema que tem na Rússia, que quando você critica o Putin, você fica com vontade de tomar produtos que têm o Novichok. Então, encontraram o Novichok no corpo que ele não faleceu, né? no organismo do Navalny, e aparentemente as suspeitas realmente recaem sobre o Putin. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A União Soviética desenvolveu um veneno. Isso. Então isso já era uma prática meio comum lá na época dos soviéticos lá, desses soviéticos malvados. Não, a gente não tem como saber se eles queriam produzir um veneno. De repente eles estavam fazendo uma coisa lá e falaram assim, pô, isso aqui... Aconteceu. Mata pessoas isso aqui. Tá. Aí o Putin, que era um cara, da KGB, era um cara forte nesse sistema soviético aí, se tornou aí presidente eterno da Rússia. Isso. Né? Presidente eterno não, só até 2032. Não tem como saber se ele vai ficar mais também. Então, até 2032, acho que é até 2036, cara. 37 para 38 anos, arredondando. 2036. 2036. Então, e aí acontece que esse método aí meio KGB tá acontecendo aí com algumas pessoas aí. Algumas pessoas que são meio inimigas do Putin, é isso. Não, porque as pessoas elas são descuidadas, então às vezes elas colocam veneno dentro do café, dentro do chá e tal, e bebe. Aí, o cara vai fazer o quê? Ele tem que ficar monitorando se a pessoa tá tomando veneno ou não? Quem denunciou, quem trouxe a verdade para o Petit Jornal foi ela, Angela Merkel. Foi ela. Quem? Angela Merkel. Angela Merkel. O que seria de nós sem Angela Merkel, cara, para restabelecer a verdade? O que seria de nós, Tanguy? É a única coisa que eu tenho de perguntar. Pois é. Aí, Daniel, uma coisa que tem sido um fenômeno é o seguinte. Muita gente fala assim, não é possível. Tá óbvio demais que foi o Putin, né, que foi a Rússia. Não deve ter sido. E eu acho que quem fala isso acaba perdendo um pouco de fé no nível de cara de pau de pessoas como o Putin. Tá na cara que foi ele. E ele vai apostar exatamente que as pessoas vão achar que tá na cara demais e que talvez não tenha sido ele. Por que tá na cara demais? E isso para mim é mais um indício de que foi ele mesmo. 2, se não tivesse sido ele certamente teria aberto uma investigação extremamente ampla e já teria encontrado, eventualmente, pistas e tal. A reação do governo russo no primeiro momento foi dizer que não tinha tido envenenamento. Né? O ponto é esse, não teve envenenamento nenhum, passou mal aí, estava doente, bateu a cabeça, sei lá o quê. Disse que não tinha tido envenenamento, ele foi levado para a Alemanha e, portanto, lá encontraram, de fato, o Novichok no organismo do cara. E mais do que isso, né? Sim, se ficar comprovado que foi o Putin, e daí? O que vai acontecer com ele? Assim, ninguém vai derrubar o Putin, ninguém vai invadir a Rússia, não vai ter sanção econômica colocada pelo Conselho de Segurança. As internacionais serviam para isso.
Relação As internacional relações internacionais servem servem para a gente perceber quem tem mais poder, como, por exemplo, a Rússia, e que a Rússia, portanto, ela vai matar no peito qualquer tipo de problema e vai se manter do jeito que está. Se, eventualmente, a Bolívia envenenar alguém, vai dar problema para a Bolívia. Se outro país fizer isso, vai dar problema. Se for Rússia, Estados Unidos, China, não vai dar nada, não vai dar problema nenhum. Então, aí a pessoa fala assim, pô, mas o que o Putin ganha com isso? O Putin, basicamente, desarticulou a oposição. Assim, era o principal líder opositor, está em estado gravíssimo. O que os médicos alemães têm dito é que muito provavelmente vai ter sequelas. Então, assim, a principal voz da oposição muito provavelmente vai ter sequelas e uma recuperação extremamente lenta. E com isso, portanto, Daniel, se você eventualmente quiser fazer oposição na Rússia, eu acho que você vai começar a pensar 2 vezes. Talvez seja melhor esperar, de repente, o Putin falecer, acabar o governo dele, acabar o mandato, o Putin desistir, porque fazer oposição na Rússia não é algo muito seguro. E nisso o Putin já ganhou aquilo que ele queria. O Putin realmente consegue se perpetuar no poder, um tijolinho de cada vez, fazendo movimentos para que essa perpetuação não seja perturbada de forma alguma, né? Pois é. Daniel, queria fazer um convite para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. A gente falou bastante sobre China, porque não tem sido um tema assim, que dê para contornar. E a gente está dando, nesse momento, um curso sobre China, um curso de 4 aulas. 2 já foram dadas, a gente ainda tem mais 2 aulas para dar. Quem quiser entrar, o curso as matrículas estão abertas. O link para inscrição vai estar na descrição desse episódio. Então, assim, o curso tem sido muito interessante de dar, o feedback tem sido espetacular. E mais do que isso, eu queria agradecer enormemente aos nossos apoiadores. Só para lembrar, quase tudo que a gente produz, a gente tem podcast já há mais de 4 anos, então bate-papo, coluna, está tudo gratuito, a gente produz muito conteúdo gratuito. São poucos podcasts que têm uma programação praticamente diária, como a gente tem, e dá muito trabalho. Quem realmente chega junto com a gente são os apoiadores. Vai estar na descrição desse episódio também. Se alguém quiser se tornar apoiador, é basicamente acessando o nosso site www.petijornal.com.br e tem lá uma aba Apoie o Petit, e você pode deixar por lá o apoio que você quiser. Você pode ser apoiador do Petit Jornal morando no Brasil ou morando no exterior. Tem lá também uma orientação, caso esse seja caso essa seja a sua realidade. E assim que você se torna apoiador, você recebe um convite até para entrar no nosso aplicativo, para interagir com a gente de uma forma um pouco mais próxima. Não é isso, Tanguy? Isso aí. Então, um abraço. Semana que vem estamos aí de novo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.